lindo, chegando para nossa live. Hoje o meu foi um pouquinho mais corrido, mas conseguimos estar aqui num momento mais de tranquilidade. Estamos organizando tudo para o Clube do Livro, né? Vamos iniciar amanhã com essa turma maravilhosa e eu tenho certeza que vai ser incrível. Esse livro é maravilhoso, tem muito aprendizado, gente, mas muito aprendizado. É poderoso realmente o trabalho desse livro. E hoje nós vamos para a leitura, né, de 1 Crônicas 10, que diz, né, decisões de hoje constroem nosso destino amanhã. Glória a Deus, né? Então as escolhas têm consequências. Saul entra na batalha dos filisteus e os filhos dele morrem na guerra, né? Então Saul, ferido, acaba, né, se colocando, né, realmente exigindo aí causando a morte dele, e os filisteus expõem o corpo dele como sinal de vitória. Mas aí os homens valentes, né, enviados por Davi, resgatam e honram o seu corpo. Saul morre por sua infidelidade a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus te abençoe, minha ideia, Deus abençoe, paz. Vamos para a leitura, pedindo ao nosso amigo Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só. Dia bom, você precisa de Deus. Dia mal, você precisa de Deus. Dia mais ou menos, você precisa de Deus. Dia entusiasmado, dia feliz, dia alegre, você precisa de Deus. Dia abatido, apático, você precisa de Deus. Então, todos os dias é dia de Deus. É dia de palavra, é dia de ouvir a palavra do Senhor. E olha só que nosso amigo Espírito Santo traz discernimento dessa palavra, dizendo: e os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Giboa. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonathan, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheeiros alcançaram. Ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não me venham estes circuncisos e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e lançou-se sobre ela. Então, pois, o seu escudeiro, que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul, os 3 filhos, e toda a casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar-se os mortos, acharam a Saul e os filhos caídos no monte de Giboa. E despojaram e tomaram a sua cabeça e suas armas e enviaram à terra dos filisteus em redor para anunciarem os ídolos e ao seu povo, e puseram suas armas na casa de seu Deus e sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, todas Jabes de Gileade tudo que os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos levantaram-se e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e trouxeram a Jabes e sepultaram os ossos debaixo de um carvalho de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Deram honra a ele no final, né? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão e cometeu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso matou e feriu o reino e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então muito cuidado, gente, a gente tem que buscar a palavra do Senhor. Olha só, Saul morreu, presta atenção nisso aqui, ó, por causa das transgressões que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não tinha guardado. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque ele foi buscar adivinhadores, cuidado até com profetadas, tá? Tem pessoas que são profetas, são homens, mulheres de Deus, mas existem profetadas, você tem que ficar ligado com isso. Mas é o que você vai buscar hoje? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Todo dia palavra de Deus. A palavra nos alimenta. Ele transferiu tudo aquilo que ele poderia ter vivido para Davi. E Davi reinou, né? Então o primeiro ponto que a gente tem que ter aqui: a desobediência tem consequências. Nossas escolhas espirituais têm impacto real. Segundo, a falta de busca de Deus enfraquece a vida. Buscar a Deus nos dá a direção certa para nossas escolhas. Terceiro, decisões erradas acumulam e levam consequências. Deus levanta novos começos. Morre Saul e vem um novo rei, que é o novo plano de Deus, que a honra ainda tem valor. Histórias de pessoas são honradas. Então declare hoje comigo, ó, eu vou andar segundo a vontade de Deus, eu vou caminhar segundo a vontade de Deus, eu vou vencer segundo a vontade de Deus. Amém? Isso que nós devemos ter na nossa vida. Entender que nós dependemos de Deus. Qual é a palavra do Senhor?
Mas sente que Deus está em silêncio. Deus fica muitas vezes em silêncio comigo, gente. Mas muito. Sabe o que Ele quer? Que a gente confie, que a gente descanse, que a gente acalme o coração e que a gente saiba que existe um Deus em Israel. E é nisso que nós vamos nos apegar nessa palavra, é nisso que nós vamos guardar hoje, que há um Deus em Israel. Há um Deus que faz, há um Deus que constitui, há um Deus que refaz, há um Deus que transforma, há um Deus que faz. Amém? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa live não é por acaso, que você não está aqui por acaso, mas que o Senhor te encha da paz e da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. No dia triste, no dia mau, a gente precisa se alegrar, porque nós sabemos que há um Deus de Israel. Sabe aquela profetizar no vale de ossos secos, parece que está tudo seco. O Senhor falou comigo agora pela manhã. Profetiza nos vales de ossos secos. E eu tenho vivido desertos dolorosos, gente, de verdade. Dolorosos. Mas eu só tenho um caminho para buscar, a palavra. Eu só tenho um Deus para confiar, o meu Deus de Israel. Eu só tenho um caminho para fazer, orar, clamar, pedir ao Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor entre no seu coração como um bálsamo de paz, de amor e de cura. Que ela venha na certeza que o Senhor não parou os sonhos dele, não parou a vida dele. Deus continua fazendo. Amém? Confia no Senhor. Descansa o coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Ele está lá no Salmo 37. Fica com Jesus.